Olá, professor Telmo, no crime de redução à condição análoga de escravo e tráfico de pessoas. O tema de hoje, atrelado aos crimes contra a liberdade individual, é do tráfico de pessoas, trazido aqui no nosso ordenamento jurídico, no artigo 149A do nosso Código de Processo, do nosso Código Penal, melhor dizendo. Bom, tráfico de pessoas, artigo 149A, foi incluído em 2016 pela Lei 13.344. O Brasil adotou o dia 30 de julho para ser o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, né? Um dia mundial, e o Brasil, obviamente, é signatário aí destas normas que regem tão nefasta conduta. Não é lenda, tráfico humano existe, denuncie muitas campanhas neste sentido. Tráfico de pessoas não é um mal criado pela sociedade atual, ao contrário. A história da humanidade nos mostra que já na antiguidade, principalmente nas sociedades grega e posteriormente romana, a compra e venda de pessoas era prática comum, principalmente para efeitos de exploração de sua força laboral. Havia desde aquela época o comércio de escravos, que eram tratados como meros objetos. Pessoas sendo tratadas apenas como um objeto. Atualmente, o tráfico de pessoas é a terceira atividade criminosa mais lucrativa do mundo. Pasmem, somente perde o tráfico de pessoas para o tráfico de armas e de drogas. Então, é um tema muito importante a ser estudado. Vejam aqui, o comércio desumano foi recorrente e permanece, infelizmente, nos dias atuais. O tráfico de seres humanos, oriundos principalmente da África, permaneceu como uma prática regular que se valia dessa mão de obra escrava para todo tipo de trabalho. O grupo, aí a gente tem aqui umas manchetes, né, até bem atuais aí do ano de 2021. Grupo investigado por tráfico de mulheres e exploração sexual fez cerca de 200 vítimas, diz Polícia Federal. Embora o mundo tenha despertado para a prevenção e o combate ao tráfico de pessoas, seu número infelizmente vem crescendo assustadoramente ao longo dos anos, dizendo respeito não somente ao tráfico para fins de trabalho em condições análogas a de escravo, servidão ou exploração sexual, abrangendo outras modalidades como para adoção ilegal ou mesmo para remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo. E aí, um ranking, né, das principais nacionalidades das vítimas de tráfico de pessoas: África, Venezuela, Bolívia, Filipinas, Tailândia, Namíbia, Equador. E se a gente observar aqui, né, para onde e qual é a destinação, né, os elementos do tráfico de droga: 41% cárcere privado, ou seja, trabalho escravo, 36% por engano, 27% são ameaçadas, 12% os documentos são retidos, 7% por dívida, 4% assédio sexual. De acordo com o relatório sobre tráfico de drogas feito pela ONU em 2014, foram identificados mais de 150 vítimas de diversas nacionalidades, espalhadas por mais de 120 países no mundo. Dos aliciadores e recrutadores, 72% eram homens, 28% mulheres, aqueles que aliciam, recrutam as pessoas para o tráfico, mais homens que mulher. No que diz respeito às vítimas, 49 delas eram mulheres adultas, por isso que a maior parte do tráfico de pessoas, quando envolve mulher, é para o turismo sexual, né, ou para exploração sexual, melhor dizendo. 18% eram homens, 21% crianças e adolescentes do sexo feminino, 12% restantes eram crianças e adolescentes do sexo masculino. 53% das vítimas do tráfico de pessoas são exploradas sexualmente, 40% destinada ao trabalho escravo e, pasmem, né, mesmo sendo um percentual pequeno, 0,3% são destinados à remoção de órgãos.
As Nações Unidas revelaram na terça-feira, no relatório, né, de fevereiro de 21, que aumentou a proporção de crianças traficadas no mundo. O relatório global sobre tráfico de pessoas, lançado em Viena, aponta que cerca de 50 mil vítimas foram detectadas e denunciadas em 148 países. Bom, números alarmantes para que nós possamos entender por que o Brasil tem um tipo penal incriminador. Em 12 de março de 2004, editou-se o Decreto 5.017, promulgando o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, adotado em Nova York, 15 de dezembro de 2000. Por que em especial mulheres e crianças? Porque são as maiores vítimas dessa conduta. De acordo com o artigo 3º, o mencionado protocolo, a expressão tráfico de pessoas significa recrutamento, transporte, transferência, alojamento, acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou formas de coação, ao rapto, fraude, ao engano, ao abuso, à autoridade, à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração. Isso é importante, este artigo 3º, justamente para que a gente, quando tratar agora do artigo 149A do Código Penal, nós tenhamos noção de como que se dá a consumação de tal delito. O Brasil, ao promulgar o referido protocolo, considerando que consta em seu artigo 5º, se comprometeu a criar a infração penal que tivesse por finalidade impedir a prática de tais comportamentos. Apenas 12 anos após a edição do decreto, foi editada a Lei 13.344, em 2016, dispondo sobre a prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas, criando o crime de tráfico de pessoas, que é o que nós vamos ver agora, artigo 149A. E aí revogou-se os artigos 231 e 231A do Código Penal. Previu a lei, portanto, um tipo misto alternativo, com os verbos que compõem a figura típica. Toda a cadeia diz respeito ao tráfico de pessoas, desde o seu começo com o aliciamento da vítima, passando pelo seu transporte até o acolhimento no local de destino. Este artigo 149A, portanto, atendeu às normativas internacionais, lá do artigo 3º do protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o tráfico, contra o crime organizado transnacional relativo à prevenção, repressão e punição ao tráfico de pessoas. Para efeitos de configuração do crime de pessoas, 3 características são indispensáveis: o que se faz, como se faz e qual a finalidade, por que se faz. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de, ou seja, o tipo tem um especial fim de agir. Então não basta agenciar, tem que ter a intenção de remover o órgão. Não basta aliciar, tem que ter a intenção de submeter a trabalho. Então, agenciar, aliciar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de. Então tem que ter o fim especial. Remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. Adoção ilegal. Exploração sexual. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. 8 anos não dá direito a acordo de não persecução penal, até porque é um crime com violência e é acima de 4 anos. Rito comum ordinário não é crime hediondo. Então, seguimos adiante. Remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo. Quem regula a remoção de órgãos no nosso ordenamento é a Lei 9.434 de 1997. Regula a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento.
O que é importante, o delito do 149 não diz respeito à remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo de pessoa morta. Para se caracterizar o inciso 1º do artigo 149, a vítima tem que estar viva e ela é submetida a tráfico mediante grave ameaça, violência ou coação. Submeter a trabalho em condições análogas de escravo. Na aula que nós tratamos do artigo 149, nós falamos a respeito da condição análoga de escravo, que é submeter o trabalhador a trabalho forçado, jornada exaustiva de trabalho, condições degradantes, restringir por qualquer meio de sua locomoção em virtude de dívida contraída como empregador ou preposto. Bom, submetê-la a qualquer tipo de servidão. O legislador aqui inovou o ordenamento jurídico penal ao inserir a servidão como uma das finalidades do tráfico de pessoas, haja vista que tal situação não era prevista em termos penais. Bom, para efeitos de reconhecimento da servidão, deverá ser aplicada a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, porque o Brasil não tem escravo. Se ele não tem escravo, nós não podemos aplicar a servidão. Então, como não há escravo, razão que pensamos aqui não ser cabível a distinção, devendo aplicar o 149. Então, como nós não temos escravo, nós temos que tratar servidão e trabalho escravo como uma coisa só. Adoção ilegal. Adotar, nós sabemos, é um dos gestos mais generosos que o ser humano pode praticar. É um ato de amor. A adoção, no fundo, quem ganha não é o adotado, e sim o adotante. Nós temos a regra para isso. Quem regula a adoção é o ECA. Está lá no artigo 39 a 52D da Lei 8.069 de 90, o ECA, a adoção. Quando não se atende a tais exigências, aí sim a adoção é legal. E aí você adotar alguém para fins de comércio ilícito, ou seja, é uma prática que deve ser realmente erradicada. Exploração sexual. Os dados estatísticos comprovam que todas as modalidades de tráfico de pessoas, aquele destinado à exploração sexual, seja de mulheres, homens ou mesmo crianças, supere mais de 50% o número de vítimas dessa espécie de crime. Como qualificação doutrinária do tipo, é um crime comum, tanto com relação ao sujeito ativo como ao ativo, o sujeito passivo. Crime doloso, ele é formal, considerando que os comportamentos previstos no tipo, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, eles são levados a efeitos com alguma das finalidades, ou seja, basta, não precisa remover o órgão, basta agenciar com tal finalidade. Então é um crime formal. A retirada do órgão, por exemplo, é mero exaurimento da conduta. É um crime comissivo, podendo ser praticado via omissão imprópria ou na hipótese do agente gozar do status de garantidor. Crime de forma livre, pode ser praticado de qualquer jeito, de como qualquer conduta. Ele é um crime instantâneo, quando diz respeito às condutas de agenciar, aliciar, recrutar, transferir e comprar. É um crime permanente, a conduta se protrai no tempo, quando diz respeito aos tipos, aos núcleos, transportar, alojar e recolher. É um crime monossubjetivo, mas pode ser praticado por mais de uma pessoa. É um crime plurissubsistente, ou seja, é um crime que tem diversos núcleos para a sua consumação. É um crime transeunte, como regra, não deixa resultado, como regra, ok? O bem jurídico tutelado é a liberdade da vítima, bem como a sua própria vida e integridade física, dependendo, óbvio, da modalidade do tráfico de pessoas que seja levado a efeito. Exploração sexual, nós vamos falar aqui de integridade física, remoção de órgãos, talvez até da própria vítima. O objeto material é a pessoa sobre o qual recai a conduta do agente, que remove seus órgãos, tecido ou partes do corpo, que submete a trabalho em condições análogas à de escravo, que a submete a qualquer tipo de servidão, que a adota ilegalmente ou que a explora sexualmente. Qualquer pessoa pode praticar a infração penal prevista no 149, é um delito comum,
que não exige qualidade especial do sujeito ativo. Da mesma forma, qualquer pessoa também pode figurar como sujeito passivo deste crime. A consumação. Estamos diante de um crime formal, então a consumação ela é antecipada. A exigência, por exemplo, da adoção ilegal é mero exaurimento da conduta. Por ser um crime plurissubsistente, admite a tentativa, que é possível fracionar o intercriminis. O que é importante? Em muitos casos, a vítima do tráfico de pessoas não se considera com esse status, uma vez que em muitos casos, por mais que seja explorada a sua situação, ainda é melhor do que aquela que vivia anteriormente. Mesmo, por exemplo, trabalhando horas a fio, em uma situação precária, recebendo pouco ou quase nada, ainda assim se sente privilegiada, uma vez que, segundo alega, de onde foi trazida, vivia na mais absoluta miséria, o que obviamente não afasta a infração penal cometida pelo sujeito ativo. Ok? Eu agradeço. Até uma próxima.